Graça e paz, amados e amadas, estamos agora em Números capítulo 16 e o que nós vamos ver aqui? A revolta de Corá, Datã e Abirão. Nós também vamos ver o castigo dado por isso e os queimadores de incenso. E o povo critica Moisés de novo. Esse é um capítulo longo, mas tudo contém tá tudo dentro de uma mesma contexto. E olha que interessante como já inicia aqui, olha. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Então, Corá era o quê? Bisneto de Levi, ele era da tribo de Levi. E eu aproveito, peço para vocês irem lá em Números 3, e nós vamos ver aqui a responsabilidade dos levitas. Só para a gente destacar um versículo, versículo 6 diz assim: faze chegar a tribo de Levi e a coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como os deveres de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Que eles iam cuidar de todos os utensílios e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel. Como todos os filhos havia 12 tribos e foi escolhido uma tribo para representar as 12 tribos para servir no tabernáculo. E Coate é um dos filhos de Levi. Levi tinha quantos filhos? 3, Gerson, Coate e Merari. E qual foi a função dada a Coate? Eles tinham a responsabilidade de zelar pela arca, a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário. Aqui eu estou lendo, inclusive, o versículo 31 de Números 3. Deixa eu ler corretamente. Olha, Coate, né? Eles tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, do véu e de tudo que fazia parte desse serviço. Então, esse era o serviço dos coatitas, mas eles não podiam ver nenhum desses utensílios. Então, o que acontece? O sacerdote, o sumo sacerdote e o sacerdote, eles iriam lá, desmontavam, cobriam todas as peças e depois os coatitas, eles carregavam essas peças pelos varais. Então, vamos voltar aqui em Números 16. Então, Corá, então que vem dos coatitas, né? E que era bisneto de Levi, o que ele fez? Corá, neto de Coate. Coate, então, a gente viu lá, que Coate eram os coatitas, tá? Ele reuniu quem? Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete. Todos da onde? Da tribo de Rubens. Encheram-se de arrogância. Então, se nós formos ver, o tabernáculo, ele ficava no meio e em volta ficava as tribos, mas bem em volta do tabernáculo, quem que ficava? Ficava os levitas. Então, os levitas ficavam ali para o quê? Para assegurar a santidade do local, para assegurar que não houvesse murmuração, que houvesse paz ali naquele ambiente. Agora, olha que interessante, os coatitas, que eram parte aqui do grupo de Levi, eles que começaram a incitar, e eles estavam próximo a que tribo? Eles estavam próximo à tribo de Rubens. Então, ali eles começaram o quê? A terem contato um com os outros, e ali a tribo de Rubens era mais próxima, e ali começaram a encher-se de arrogância. E o versículo 2 diz: e insurgiram contra Moisés, juntamente o que? Com mais 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados que haviam sido nomeados membros do concílio. E eles fizeram o quê? Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão. E o que eles falaram contra Moisés e Arão? Disseram: basta,
toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da Assembleia de Deus? Imagine Moisés ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Então, o que nós temos aqui? Então, nós vimos que eles se levantaram e ali o que? Se juntaram a eles mais 250 israelitas. Isso nos faz lembrar de quem? De Satanás, de Lúcifer, né? Lúcifer, ele não estava contente com a posição dele. Ele queria ser igual a Deus. E ali Lúcifer se levantou. E Lúcifer, ao se levantar, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Então, nós temos fraquezas humanas. Nós, seres humanos, temos fraquezas da inveja, da revolta, da inveja, da arrogância, do menosprezo. Contudo, essas fraquezas, assim que nós percebemos ela, nós temos que levar em oração ao Senhor. Você viu alguma raiz de ciúmes no seu coração? Alguma raiz de arrogância ou de desprezo ou de irreverência contra a autoridade? Vá na presença do Senhor. O nosso coração, a nossa carne, ela tem essas fraquezas, mas nós não podemos dar lugar a elas. Então, como que a gente não dá lugar a isso? Levando em oração ao Senhor. Senhor, cura-me, Pai. Senhor, eu quero ter um coração santificado na Tua presença. Senhor, e pelo contrário, agora, dessas pessoas que está me surgindo um pouco de inveja, um pouco de desprezo, ou até achar que eu posso ser melhor que elas, eu quero agora orar por elas. Senhor, eu quero orar e eu quero me submeter àquilo que o Senhor tem levantado como autoridade. Então, é isso que significa também negar a vida da alma. É a gente perceber essas fraquezas naturais nossas e nos colocar na presença do Senhor. Agora, veja só, outra lição que nós temos aqui. Quer dizer, uma pessoa insatisfeita, ela convoca outras, que convoca outras e vai o quê? Vai se juntando. Então, existe uma tendência, o quê? De se aglomerar, de se juntar àqueles que têm a mesma opinião. E olha aqui que foram príncipes da congregação, líderes respeitados. E falaram para Moisés assim, basta, toda a comunidade, basta, porque aqui ele diz, por que então vos exaltais acima da Assembleia de Deus? Qual era a referência deles de sacerdote e de sumo sacerdote? A referência que eles estavam tendo era a referência do Egito. Porque lá no Egito, os sacerdotes lá no Egito tinham privilégio perante o povo. Não pagavam imposto, recebiam várias coisas, recebiam os benefícios de Faraó. Só que aqui é uma outra forma. O Senhor trouxe eles para cá para ensinar um novo governo, uma nova maneira de olhar. A gente sabe a história de Moisés. Moisés, quando ele achou que ele tinha poder para fazer alguma coisa, lá quando ele estava no Egito ainda, como filho da rainha, da princesa, ele o quê? Ele foi com a sua própria força querer defender o povo, mas o Senhor mostrou que não era a força dele. E ele foi para o deserto e ficou 40 anos ali. Então, Moisés, ele sabia também o que era estar no Egito e também sabia o que era estar no deserto. Só que o povo aqui só via o que? Estar no Egito. Então, eles tinham a referência ainda no coração deles do que é estar no Egito. Todas essas experiências que eles haviam tido aqui ainda não haviam sido ganhos no coração deles. Então, veja só, Moisés, ao ouvir isso, Moisés assim pôs o rosto no chão. E depois, versículo 5, ergueu-se e replicou a Corá e a toda a comunidade, amanhã cedo, Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é que ele escolheu. Então aqui Moisés coloca eles à prova na seguinte forma, olha, é o Senhor que vai mostrar para vocês quem ele escolheu para estar próximo dele.
quem ele escolheu para ser aqui o sacerdote e o sumo sacerdote. Aí Moisés falou para eles: vocês vão tomar os incensários de Corá e de toda a sua congregação, vão pôr fogo e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que haver escolher, este é o homem que é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. Quer dizer, eu já falei que nós vamos fazer isso amanhã e agora não quero mais saber de conversa. E acrescentou Moisés a Corá: ouvi também, ó levitas, diretamente para Corá. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele? E assim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-os diante dessa comunidade para ministrar em seu favor? Quer dizer, está falando assim para eles: vocês não ainda acham, fazendo pouco caso daquilo que o Senhor escolheu vocês como uma tribo separada para servir ao Senhor? Ele acrescenta aqui no versículo 10, ele te chamou para perto dele, Levi, tribo de Levi, ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Então ele está falando isso aqui para Corá. Vós conspiraste contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Então nós vemos a mesma raiz de Lúcifer, querendo a posição, reclamando da posição que está e querendo mais, o orgulho, o ego aqui instalado, né? Versículo 12, nós vamos ver Moisés aqui chamando Datã e Abirão, que estavam ali juntos com Corá, né? E disse assim: filhos de Eliabe, venham para cá, né? E o que eles falaram? Não iremos. Olha só, eles desobedeceram o que Moisés estava solicitando a eles. Aí no versículo 13 eles diz, olha que interessante o que diz no versículo 13. Portanto, não te basta nos ter tirado de uma terra onde mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E ainda quer fazer-se príncipe e chefe sobre todos nós? O que eles estão falando para Moisés? Não te basta, Moisés, você ter tirado a gente lá daquela terra boazinha, que emana leite e mel, que a gente tinha tudo o que queria, para nos trazer para esse deserto e morrer? Conclusão, o Egito eles estavam sendo escravos. Só que agora eles estão falando que o mal se tornou em bem. Está falando que o Egito que emana leite e mel. E eu quero aproveitar que vocês vejam lá em Isaías, no capítulo 5, versículo 20, diz assim, olha só, ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Eles estão pegando o Egito e estão falando que o Egito é bom, que o Egito tem luz, que o Egito é doce. E estão colocando as coisas do Senhor como se fosse mal, como se fosse escuras e como se fosse amarga. Eles estão trocando os valores. Por que eles estão trocando os valores? Porque eles estão olhando só para os desejos da sua carne, o desejo dos seus olhos. Eles não estão olhando para aquilo que é mais profundo. E hoje o Senhor está nos chamando a isso, né? A olhar para as coisas mais profundas. Nós vivemos numa geração que só está mais voltada para os prazeres dos olhos, da carne, para a cobiça, né? Está voltada aos prazeres imediatos, tudo no imediatismo, na conquista. Então nós estamos vendo uma geração que não está mais olhando para as coisas eternas. Esse capítulo nos faz ver bem isso, né? E a partir do versículo 16, olha o que Moisés fala a Corá. Tu e toda a tua congregação, vinde amanhã a fim de vos colocardes diante de Deus. E eles todos, Arão também estará lá. E toma os seus incensários, e neles vocês vão depositar o incenso. E serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentareis cada um o seu incensário. Então todos iam comparecer ali. Cada um deles pegou o seu incensário e foram todos lá.
ou melhor, antes deles irem todos lá, olha o que Corá fez no versículo 19. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro. Então, é assim? Então, ele reuniu todo mundo lá, os seus seguidores, e foi lá para a porta do tabernáculo. E incitou todos contra Moisés e Arão. E aí o que aconteceu? De repente a glória do Senhor revelou-se diante de toda a comunidade. O Senhor interviu ali. E o Senhor preveniu a Moisés e Arão, falou: sai do meio deles, apartai-vos desse povo, pois vou exterminá-los agora mesmo. Então Moisés e Arão, o que eles fizeram? Eles se prostraram em face rente ao chão e disse: ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra todos, toda a congregação dos filhos de Israel, quanto um só homem pecou? Então, eles estão intercedendo pelo povo, porque quem está pecando, quem está fazendo o levante aqui é mais Corá. E ao que o Senhor ordenou a Moisés, veja no versículo 24: fala a este povo e comunicai-lhes, afastai-vos da tenda de Corá, Datã e Abirão. Então o Senhor agora vai o quê? Vai repreender aqui Corá, Datã e Abirão. E aí o Senhor fala: afastai-vos. Isso daqui é muito importante para nós. Com quem nós temos andado? Aqueles que glorificam o Senhor ou aqueles que incitam-nos contra o Senhor? O Senhor está pedindo para nos afastar deles. Aí o que aconteceu no versículo 25? Vamos ver. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estava Datã, Abirão e os anciões e autoridades de Israel o seguiram. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos da tenda desses homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Ó Senhor Jesus, que nós possamos observar com quem nós estamos andando, para que nós não sejamos partícipes, né? Que nós não tenhamos parte do que eles fazem. O povo que se afastou deles, e aí o que aconteceu? Vamos ver aqui no versículo 31 diz que o chão se abriu bem debaixo dos pés deles, e a terra que abriu a sua imensa boca, sua mandíbula, os tragou vivo, eles e suas famílias, e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura. A terra fechou depois e eles desapareceram. Olha só o que aconteceu. A terra abriu a sua boca e tragou eles. E o povo ficou apavorado, gritou e também saiu correndo. E olha o versículo 35 que diz: no mesmo instante o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Lembra aqueles 250 que falou para pegar os incensos e oferecer incenso? E aí que o Senhor ia mostrar quem o Senhor tinha escolhido. Então aqui o Senhor mandou que fogo que consumiu esses 250 homens que ofereciam incenso. A partir do versículo 36, nós vemos que o Senhor manda recolher os incensários que estavam com eles, né? O metal desses incensários fosse transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim, eles iam servir de sinal para os filhos de Israel. Lembra o altar do holocausto? Ele era feito de bronze, né? Então, os incensários, eles foram batidos e serviram de revestimento do altar. E isso era como um memorial. Ó Senhor Jesus! E olha o que acontece agora no versículo 41. Em vez do povo começar a refletir em tudo o que aconteceu, começar a temer a Deus, honrar aqueles que o Senhor colocou à frente deles, olha o versículo 41. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: fizeste perecer o povo do Senhor. Nossa tendência como ser humano é sempre buscar o problema fora de nós.
é olhar e apontar dedos fora de nós. Nós temos dificuldade de olhar para dentro e buscar refletir nas coisas que estão acontecendo e o quanto nós somos contribuintes para o que está acontecendo. Que Deus possa nos dar essa sensibilidade por meio da palavra dele, né? E agora vamos ver a partir aqui do versículo 42. O povo aqui se ajuntou novamente contra Moisés ali na porta da tenda do encontro, né? Então, o que o Senhor fez? Veio repentinamente a nuvem e cobriu, a glória do Senhor ali surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente ali da tenda do encontro, e o Senhor avisou a Moisés: Ide, sai do meio da congregação, porque em um só momento eu vou aniquilar. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre o seu rosto em terra. E em seguida Moisés pediu correndo para Arão. Falou: Arão, toma o incensário, põe nele fogo do altar e em cima o incenso e vai depressa à congregação, a fim de realizar o que? Propiciação pelos pecados do povo, porque a grande ira da presença do Senhor se exaltou e a mortandade já começou entre o povo. Então ali começou uma epidemia e começou a matar o povo começou a morrer. E no versículo 48 diz: Arão colocou-se entre os mortos e os vivos e a praga cessou. O que nós temos aqui? Moisés avisa Arão urgente para oferecer o que? O incenso, a propiciação pelos pecados do povo. E quando Arão oferece, então Arão se coloca entre os mortos e os vivos, querendo dizer assim, a praga cessou. E quantas pessoas aqui foram mortas? 14.700 pessoas morreram atingidas por essa praga, sem contar os que havia sido morrido pela revolta de Corá. Então, quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda. Eu quero que vocês voltem aqui no versículo 48. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Quem hoje se colocou entre os mortos e os vivos? Quem hoje se colocou na brecha para que a praga cessasse? Hoje nós temos quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tito 2,14 diz: Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Ele foi esse sacrifício. Aqui Arão levou o sacrifício, mas aqui foi Jesus o nosso sacrifício, a fim de remir-nos de toda iniquidade, de todo pecado e purificar nós para Ele mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então hoje nós temos aqui nessa brecha entre a ira de Deus, a santidade de Deus e os nossos pecados, nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós, sendo nosso advogado, nos levando ao Pai. Agora nós temos o quê? Que todo momento voltar o nosso coração ao Senhor. Nosso coração é corrupto mesmo, o pecado está em nós. Mas o que nós vamos fazer com esse coração nosso corrupto e com o pecado? Vamos ter intimidade com Deus, ouvir Deus, não apontar o dedo do lado de fora, honrar aqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Muitas vezes nós não concordamos com autoridades, mas vamos orar por elas. Não vamos nos rebelar contra elas, pelo contrário, vamos orar e interceder por elas. Que o Senhor guarde o nosso coração, que nós possamos levar todas as mazelas da nossa vida, do nosso coração, na presença de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar
paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.